No último volume, Rudels finalmente acabou reencontrando Ruigert. O problema era que ele e sua raça estavam enfrentando uma praga, e isso claramente era plano de Hitogami e de Kiss. E como se isso não bastasse, ao resolver isso, o Rudels, com sua burrice no máximo, acabou sem dificuldade caindo numa armadilha que mostrou que os aliados de Hitogami estavam a um passo à frente dele esse tempo todo. Agora, nesse volume, nós já estamos na metade do arco final, e teremos Rudels junto de sua equipe acertando as contas com os aliados de Hitogami. E com esse vídeo, falta apenas um volume para nós terminarmos a história de Mushoku Tensei. Então, o de sempre, deem um like, hypem o vídeo mais de uma vez, porque isso vai ajudar pra caramba. Então, sem enrolação, bora começar com esse resumo. Ao acordar, Rudels percebeu estar em um espaço branco muito familiar, e também estava no corpo de sua vida passada, o que o deixou com uma sensação de impotência. Sabendo que ele estava lá, Rudels começou a falar para Hitogami tirar sarro da cara dele por ter perdido essa batalha. Mas, diferente do que ele esperava, Hitogami ficou quieto por um tempo, e logo depois começou a falar que o seu futuro mudava toda vez que Rudels fazia alguma coisa. Seu futuro sempre foi vermelho, mas de repente ficou preto. No começo, ele via apenas Orsted, e isso não era o problema. Afinal, Hitogami nem o via como um inimigo. O problema foi quando ele viu alguém do lado de Orsted. Logo depois, ele viu uma garota, e conforme o tempo se passava, mais pessoas ficavam do lado do Deus Dragão. E quanto mais pessoas apareciam, mais seu futuro ficava sombrio. E agora, o seu futuro estava totalmente preto. Os esforços de Rudels não pareciam ter sido em vão, mas Hitogami faria questão de fazer ser. E após dizer isso, Hitogami, como uma criança de 8 anos, apenas diz para Rudels morrer. Após isso, Rudels acaba acordando de verdade, e surpreendentemente, ele conseguiu sentir os músculos de seus braços. Só que aqueles não eram os seus braços que foram cortados por Gal. Esses braços eram uma carne preta que Toph tinha dado para Rudels, e ela seria útil quando ele estivesse em um momento desesperador. A carne preta estava em uma caixa que estava na armadura mágica, e por obra do destino, Gal acertou a parte em que a caixa estava. Graças a isso, a carne preta salvou Rudels da queda, estancou o sangramento e estava substituindo os seus braços. E apenas por conta disso, ele estava vivo. Ele achou aquilo estranho, mas deixou de lado quando percebeu que ele estava sem roupas. Suas roupas estavam bem do lado, então ele logo as vestiu. Depois de se vestir, Rudels logo encontra Doga, que foi a pessoa que o salvou, e tinha se tacado na ravina no mesmo momento em que Rudels tinha caído. Graças a Doga, que era o Imperador do Norte, Rudels não foi devorado por um dragão da Terra, e Doga era forte o suficiente para poder matar um dragão da Terra com apenas um golpe. Saber da força dele fez Rudels se sentir mal por ter o subestimado antes, pois ele não tinha se mostrado uma pessoa muito inteligente. Ele até pergunta a Doga sobre o nível de Sandor, mas Doga diz que não pode dizer. Só para avisar que Sandor é o nome do Chandler, que junto do Doga apareceu para poder acompanhar o Rudels na jornada. Acontece que Sandor e Chandler depende do idioma em que você fala ele. Parece que Chandler é o nome dele em inglês e Sandor é o nome em japonês. E eu vou começar a chamar ele de Sandor. Ao se vestir e entender que talvez tenha se passado 2 dias, Rudels e Doga começaram a tentar sair da ravina em que estavam. O problema era que aquela ravina era um ninho de dragões da Terra, com o número de dragões chegando a 2.000. Por mais que eles fossem fortes, lidar contra milhares de dragões era algo impensável e impossível até para eles. Graças à carne preta de Toph, que começou a se mover sozinha, Rudels e Doga descobriram uma ruína do clã dragão, e lá eles encontraram um líquido azul que os tornava praticamente invisíveis para os olhos dos dragões da Terra. Graças a isso, eles conseguiram sair da ravina sem muitos problemas e foram direto para a aldeia Superd. Na aldeia, Rudels encontrou Sandor, que estava discutindo com eles, que queria o mais rápido possível ir atrás dele. Roxy também estava junto, já que ao ver que os círculos de teletransporte não estavam funcionando, foram para a aldeia o mais rápido possível. Zanoba, junto de Ginger e Julie, não foi diferente. Eles quase tiveram problemas com os lobos invisíveis, mas, graças aos Superds por perto, conseguiram chegar vivos na aldeia. Com todas essas pessoas reunidas, o grupo decidiu fazer uma reunião para decidir o próximo passo. Mas, antes disso, Rudels pergunta para Sandor quem ele realmente era, já que desde o início ele percebeu que havia algo estranho sobre a verdadeira identidade dele. E não tendo mais como esconder,
Sandor revela de que sua verdadeira identidade era Alex Rybak, o Kalman II. Alex explica que escondeu sua verdadeira identidade porque Hitogami poderia acabar descobrindo e, quem sabe, até mesmo criar alguma contramedida. Por conta disso, mesmo sabendo de sua identidade, Alex pedia a Rudels que continuasse o chamando de Sandor. Após a revelação do Kalman II, todos se reúnem para se atualizarem e decidir o próximo passo. Ao saber que o deus ogro chamado Malta destruiu o escritório que estava em Sharia, Rudels ficou preocupado que sua família estivesse em perigo. Mas por sorte, sua família estava sob a guarda de Betelgeuse. Além de que, segundo Orsted, o deus ogro não ataca não combatentes. O grupo também conversou algumas coisas sobre o objetivo de Gal e Kalman, que era derrotar Orsted. Rudels também criou algumas teorias e também estava nervoso sobre os planos de Ghise, mas no final, isso não levou a nada. Os seus inimigos eram o Deus da Espada, o Deus do Norte e o Deus Ogro. Inimigos que estavam na classificação dos 7 poderes ou se equiparavam a eles. O pior de tudo era que o grupo de caça aos Superdes também estava do lado deles. Os integrantes do grupo, que eram os que poderiam lutar contra os 3 guerreiros divinos, eram Rudels, Eris, Ruigerd, Zanoba, Doga e Sandor. Já contra os 100 caçadores, os 20 Superdes poderiam se virar junto de Cliff, Elinalise e Roxy. Graças a essa equipe, a vitória contra os apóstolos de Hitogami não era impossível. Então, depois de se atualizarem e decidirem um pequeno plano, todos foram para as suas posições. Na ravina da Serpente da Terra, Rudels e seu grupo estavam perto da ponte, e do outro lado estava Kalman III, Galfarion, Deus Ogro Malta e os 100 caçadores. Os caçadores primeiramente ficaram com medo ao ver os Superdes, mas, ao escutar as palavras de encorajamento de Kalman III, eles recuperaram a compostura. E sem que Rudels e seu grupo esperassem, Kalman III simplesmente começou a avançar junto dos caçadores em direção a eles. Tudo o que eles precisaram fazer foi destruir a corda da ponte e deixá-la cair. E isso fez os 3 guerreiros divinos e os caçadores caírem na hora. Para ter certeza de que eles morreram, Rudels usou sua magia para criar um raio e direcionar a ravina. E ao fazer isso, ele começou a se sentir mal por ter tirado vidas humanas. Mas ele logo teve que se recuperar, porque da ravina, Kalman III, Galfarion e o deus ogro Malta deram um salto de 100 metros para sair da ravina, o que não foi tão surpreendente, pois era o mínimo que se esperava deles. Eles e Ruigerd enfrentariam o Galfarion, Zanoba e Doga enfrentariam o deus ogro, e Rudels e Sandor enfrentariam Alexander, que ao ver o rosto de seu pai, deu um grito. Depois dele, Malta deu um grito de guerra e bateu no chão, o que acabou fazendo a ravina desabar e uma fileira de árvores ser derrubada. Com o impacto afetando o local, a batalha se iniciou. Eris, Ruigerd e Gal se afastaram do local e foram até uma floresta próxima. Ao invés de iniciar a luta, Galfarion iniciou uma conversa com eles, dizendo sobre a perca de sua posição como um dos 7 poderes para Gino Britz. Ele sempre foi alguém forte, então ele não entendia como ele acabou perdendo. Ele acabou sendo bem afetado por isso. Afinal, ele não era mais um dos mais fortes. Mas, após dizer isso, ele pergunta para eles o que ela era comparado a isso. Durante o treinamento no Santuário da Espada, ela tinha o objetivo de matar o Deus Dragão. Mas no final, ela apenas conseguiu um homem que fez dela a terceira esposa e ela ainda se aliou à pessoa que ela jurou matar. Isso acabou fazendo Gal ficar com muita raiva dela. Afinal, ele tinha confiado o sonho dele nela, e ela simplesmente pisa nele sem se importar. Por conta disso, ele nunca mais permitiria a ele se chamar de Rei da Espada. Após ele declarar isso, Gal e ele se prepararam para desembainhar suas espadas. Os dois ficaram em completo silêncio, e começaram a se aproximar um do outro bem lentamente, chegando a se mover apenas 1 milímetro um do outro. Eris pretendia matar Gal usando a Espada da Luz. Já Gal decidiu usar a técnica secreta do estilo Deus da Água, Fluxo. Ele usou essa técnica ao invés da Espada da Luz, porque desde que perdeu para Gino, ele simplesmente perdeu toda a confiança que ele tinha na sua técnica. Por isso, ele apostou em outra. Depois de decidirem seus ataques, os dois agiram. Gal foi o primeiro a se mexer, executando com perfeição um ataque mortal. Eris logo se moveu usando sua Espada da Luz e enfrentou o ataque de intercepção incrivelmente rápida de Gal. Eris
cortou a árvore atrás de Gal em duas na diagonal. Pouco antes de suas lâminas se separarem, Gal aplicou uma leve pressão, fazendo com que o torso de Ares se inclinasse levemente. Ainda nessa posição ao final do ataque, Ares estava desequilibrada. E isso foi mais que suficiente para o ex-deus da espada, pois fazendo sua espada atingir a velocidade do som, ele estava prestes a cortar a cabeça da Rei da Espada. A espada de Gal atingiu o pescoço de Ares, mas ela parou no meio do caminho, assim não conseguindo decapitá-la. Isso porque Ruigerd, com sua lança, interceptou o ataque dele e evitou a morte de Ares. Graças a isso, uma abertura foi criada, e Ares aproveitou essa abertura. Ela torceu seu corpo e girou sua espada no corpo de Galfarion. Gal até tentou dar um pulo para trás e evitar o corte, mas sua resistência foi inútil, pois o seu corpo acabou sendo cortado ao meio, e com sua metade superior voando pelo ar, ele logo depois caiu no chão. Observando suas pernas desabarem lentamente, Gal começou a processar sua própria derrota. Ares logo perguntou por que ele não usou a espada da luz, e ele responde dizendo que achou que ele ia perder. Sinceramente, ele não sabia o que estava pensando. Ares não conseguiu não ficar triste ao ver o estado atual de alguém que era tão forte e já foi um dos 7 poderes. Por conta disso, ela perguntou se Gal tinha alguma coisa que queria dizer antes de morrer. Tendo a sua oportunidade, Gal diz que a espada dela era pura, e caso ela hesitasse apenas uma vez, ela seria assombrada por essa hesitação no futuro. Além de que, ele também entregou algo muito importante para ela, a sua espada, o que ela aceitou na mesma hora. Após entregar sua espada, Galfarion finalmente acabou morrendo. Ares, junto de Ruigerd, logo iria até Rhodos para ajudá-lo, mas durante o caminho, ela parou, se virou e usou magia de fogo para queimar o corpo de Gal. Ao fazer isso, ela retomou o seu caminho. Indo para Rhodos e Sandor contra Alexander, Rhodos tentou mandar um canhão de pedra, mas Alexander facilmente cortou o canhão e disse para eles esperarem um minuto, já que ele queria conversar com seu pai. Acontece que Sandor e Alexander tinham uma pequena desavença. Sandor estava cansado de lutar, então desistiu de sua espada chamada Lâmina do Rei Dragão e entregou ao seu filho, e foi divulgar sua escola de escrita. Alexander acabou ficando zangado por isso, pois, além de seu pai desistir de uma arma tão forte, ele tinha simplesmente ido embora. Alexander não entendia as ações do seu pai, e não parecia muito interessado em entender. Logo, Sandor pergunta ao seu filho o que ele estava fazendo ali, e Alexander responde de que estava lá para matar Orsted e também os demônios que habitam naquela floresta. A última parte acabou deixando Sandor perplexo. Ele tenta explicar de que os Superdes não eram demônios, mas Alexander não se importava com isso. Todo mundo pensava que eles eram demônios, então se ele os matasse junto de Orsted, ele seria lembrado como um herói por toda a eternidade. Ele sabia que isso não era o que um herói faria, mas se ele fosse exigente com os métodos, ele nunca superaria o seu pai. Vendo a forma de pensar tão inconsequente e ignorante de seu filho, Sandor pediu desculpas a Rhodos por não ter conseguido mudar a mentalidade do seu filho, e que o único jeito de impedi-lo seria lutando. Ao ver que o confronto era inevitável, Sandor colocou seu capacete e ergueu seu cajado. Assim, a luta entre pai e filho começou. Sandor podia estar aposentado, mas ainda era um deus do norte. Ele estava conseguindo desviar dos ataques de Alexander sem sequer parecer preocupado, porém, não estava conseguindo acertar o seu filho. Alexander, além de ter uma esgrima muito boa, também tinha ao seu favor uma habilidade de sua espada de manipular a gravidade, permitindo a ele fazer movimentos impossíveis. Rhodos estava agindo mais como suporte para Sandor, sempre esperando o momento certo para poder intervir na luta e ferir Alexander. Após ser atingido bem perto pela magia de eletricidade de Rhodos, Alexander decidiu começar a levar a luta realmente a sério. Ele estava pegando leve até agora, pois queria guardar forças para lutar contra Orsted, mas pelo visto, ele não podia se dar esse luxo. Ao saber que ele lutaria a sério, Sandor pergunta a Rhodos quanto tempo Roxy ainda precisaria para estar pronta para invocar a armadura mágica, mas Rhodos apenas diz que não sabia. Então, eles apenas deveriam conseguir o máximo de tempo possível até ter a armadura mágica no local. Ao retomar a batalha, Rhodos rapidamente conseguiu perceber que Sandor começou a ter dificuldade na luta, mostrando que o que Alexander falou não foi da boca para fora. Por sorte, uma sombra de uma espadachim ruiva se aproximou rapidamente de Alexander pela lateral, quase como um cometa. O Kalman III interrompeu o ataque da sombra,
mas depois logo foi atingido por Sandor, o que o fez recuar. Eles continuou a atacar, de novo e de novo, o que fez Alexander usar sua habilidade de sua espada para imediatamente atacar ela com sua enorme lâmina. Mas, para sua surpresa, Ruigerd com sua lâmina desviou o ataque. Ao ter seu ataque desviado, Alexander se distanciou da dupla intrometida. Ao ver que eles e Ruigerd estavam lá, Alexander ficou perplexo e surpreso, pois se eles estavam ali, significava que Galfarion estava morto. E isso acabou o deixando triste, pois além de ele ter sido um deus da espada, Alexander esperava lutar ao lado de Gal contra Orsted. Ao se lamentar o suficiente sobre seu companheiro, Alexander sabia que teria problemas em uma luta de 4 contra 1. Por isso, ele decidiu acabar com aquilo de uma vez. Alexander segura sua espada para o alto com suas 2 mãos. Vendo aquilo, Sandor diz para todos fugirem, mas já era tarde demais. De repente, Rudolf percebeu que estava flutuando. Não só ele, como Eris, Ruigerd e Sandor também estavam. Enquanto eles estavam ali indefesos, um poder estava crepitando através de cada fibra do corpo de Alexander. Sentindo o perigo, o corpo de Rudolf se moveu por conta própria. Ele concentrou seu poder mágico em ambas as mãos e soltou uma onda de choque que enviou Eris, Ruigerd e Sandor voando para longe. Logo depois, ele apontou sua pedra de absorção para Alexander, e o que quer que estivesse no espaço entre a espada e ele desapareceu, o que fez ele cair no chão. Depois da gravidade voltar ao normal, Rudolf canaliza todo o seu poder mágico em seus braços e aponta para Alexander, que já estava balançando sua enorme espada, que finalmente usou sua técnica secreta, fratura gravitacional. Com isso, houve uma explosão e um clarão, e Rudolf perdeu sua consciência. Ao acordar, Rudolf percebeu estar em uma árvore depois de ter sido lançado pela técnica de Alexander. Seu estado era terrível. Sua perna estava torcida em um ângulo estranho. Ele sentia uma dor intermitente no peito e suas costelas estavam provavelmente quebradas. Ao usar magia de cura, ele não demorou muito para acabar encontrando Sandor, que precisou usar magia de cura nele para ele se recuperar totalmente. Sandor, sem perder tempo, diz que Eris e Ruigerd tiveram machucados leves graças a Rudolf e eles estavam apenas desmaiados. Já sobre Alexander, ele continuou seu caminho depois de confirmar que os 3 estavam derrotados. Sua técnica é a mais poderosa do estilo do Deus do Norte, então ele acabou presumindo que não havia necessidade de ver se eles estavam vivos. Essa foi a segunda vez que Alexander agiu dessa forma descuidada, e Rudolf não deixaria de aproveitar essa oportunidade. Depois de Rudolf ser atualizado, eles acabam encontrando 2 superdes guerreiros que, a mando de Roxy, foram até eles para notificá-los de que a convocação da armadura mágica foi um sucesso. Com aquela arma secreta ao seu favor, Rudolf pediu para Sandor segurar Alexander por um tempo, enquanto ele iria até onde Roxy estava e vestia a armadura mágica. Ao receber esse papel, Sandor logo foi em direção ao seu filho, enquanto Rudolf foi guiado até onde estava sua arma secreta. E ao vestir a armadura, Rudolf logo partiu em direção a Alexander para ter o seu segundo round. Rapidamente chegando onde o inimigo estava, Rudolf vê Sandor, que estava encostado em uma árvore todo machucado, já que ele estava até agora segurando Alexander sozinho. Mas, para sorte dele, Rudolf tinha chegado com sua armadura mágica, e Eris e Ruigerd, que finalmente acordaram, também chegaram para a revanche. O problema foi que por mais que eles tivessem a armadura mágica ao seu favor e Alexander começasse a mostrar imperfeições em seus ataques, eles só estavam conseguindo seguir o caminho certo para vencer graças a Sandor. Mas Sandor já estava muito ferido e estava perto de colapsar, e se ele saísse de campo, a vitória não era nem um pouco garantida. Além de Sandor, tinha o problema que Ruigerd tinha recém se recuperado e estava se esforçando em uma luta tão difícil. Mesmo que eles tivessem uma formação tão boa, seria questão de tempo até um deles não ter mais forças e Alexander ganhasse vantagem. Quando Rudolf percebeu isso e a imagem de seus aliados mortos passou por sua mente, ele começou a ficar desesperado e a procurar uma solução de como contornar essa situação. Só que para deixá-lo ainda mais desesperado, 2 corpos de repente chegaram voando no local em que eles estavam. Esses corpos eram Zanoba e Doga, que infelizmente, por mais que fossem fortes, não eram fortes o suficiente para enfrentar Malta, que logo também chegou no local. Ao ver o Deus Ogro, o desespero de Rudolf aumentou.
porque se a batalha contra Alexander já estava difícil e a chance de vitória não era das melhores, junto com Malta, a vitória então se tornou um sonho, e ele não fazia a mínima ideia de como contornar isso. Antes que o pesadelo se tornasse realidade, uma pessoa com armadura negra de repente apareceu no local, rindo muito e dizendo que as coisas ficaram muito interessantes. Sem deixar as pessoas processarem sua intervenção, a figura avançou em direção ao Deus Ogro e desferiu golpes que foram o suficiente para machucá-lo e fazê-lo recuar. A figura não precisou tirar seu capacete, pois o que a entregou foi quando ela acabou abrindo suas asas e quando Rudolf reconheceu sua voz. A figura era na verdade a Rei Demônio Atoferatof Ripak, a avó de Alexander e a mãe de Sandor. Ela gostaria de dizer que iria varrer com todos ali, mas ela tinha outros planos. Olhando para Malta, ela diz que sua guarda pessoal conquistou a ilha do Ogro, por isso ele deveria sair dali, caso contrário, todos os habitantes seriam mortos. Malta pensou que aquilo era um blefe, mas após detectar verdade nas palavras da Rei Demônio, ele não hesitou em pular em uma árvore e falar para Alexander ir para casa. Se despedindo do seu companheiro, ele começou a pular de árvore em árvore. Agora, a vitória parecia certa graças à recente entrada de Toff, e por conta disso, Alexander acabou ficando nervoso e distraído. Distraído o suficiente para Rudolf poder cortar o braço dele. Graças a isso, ele não podia usar de novo sua técnica secreta. Isso acabou fazendo ele ficar cheio de medo e respirar irregularmente. E por não querer perder, ele acabou fugindo pateticamente. Sua fuga durou até ele chegar na beira da ravina onde ele tinha caído junto com os caçadores. Rudolf, junto de seu grupo, o seguiu sem perdê-lo de vista. Sandor, uma última vez, conversou com seu filho, tentando fazê-lo se render, mostrando todas as falhas que ele cometeu durante a luta e rebatendo todas as desculpas que seu filho criava. Recusando sua derrota, Alexander atinge a terra com sua enorme lâmina. Rudolf pensou que ele pretendia atacá-los através da poeira causada por aquele ataque, mas a verdade é que Alexander aproveitou a poeira para se tacar na ravina. Enquanto caía, havia um sorriso desagradável em seu rosto, um sorriso de vitória. Se lembrando da manipulação de gravidade da lâmina do Rei Dragão, Rudolf rapidamente lembrou que não importava a altura, Alexander não teria problema. Sem pensar duas vezes, ele pulou atrás de Alexander na ravina. Enquanto caía, Rudolf usava sua pedra de absorção para impedir Alexander de usar sua manipulação da gravidade e desferia vários socos nele, o que acabou o deixando muito mais machucado. Quando eles tocaram o chão, Rudolf não teve nenhum ferimento grave. Já Alexander, ele estava com sua perna em uma posição estranha. Então, ele tinha apenas um braço e uma perna. Mas, mesmo que ele estivesse nessa situação deplorável, ele não se importava. Afinal, ele só tinha que derrotar Rudolf. E por ele estar em uma situação interessante contra Rudolf, Toff não deixaria ninguém se meter nessa batalha. Rudolf percebe que Alexander estava o subestimando, e Alexander diz que não. Afinal, Rudolf não tem aura de batalha, suas reações são lentas e ele era muito descuidado ao atacar. Ele tinha se deixado guiar por seus inimigos e acabou jogado em uma ravina. Ele não era determinado ou cauteloso o suficiente. Ele era um incompetente imprestável. Ao ouvir aquilo, Rudolf não respondeu nenhum dos insultos, porque não era como se aquilo fosse mentira. Mesmo que ele fosse tudo isso que Alexander disse e ele estivesse numa situação onde ele recuaria, ele não poderia fazer isso. Ele desde o início foi relaxado, e mais uma vez, chegaria a certo ponto em que ele se sentiria satisfeito e depois recuaria para deixar uma margem de segurança, apenas para falhar no momento crucial. Ele queria mudar isso naquele exato momento. Ao decidir enfrentar seu oponente, Rudolf se apresenta, o que Alexander faz o mesmo. Assim, a batalha final entre um dos 7 poderes e o reencarnado começou. Rudolf correu em direção a Alexander por seus instintos dizerem que era uma má ideia lutar de longe. Ele usa sua metralhadora para atirar uma saraivada de canhões de pedra. Alexander pretendia cortar todos os projéteis, mas de repente, os canhões de pedra sumiram. Aproveitando a confusão dele, Rudolf se aproximou de Alexander e desferiu um chute. Alexander sentiu uma dor enorme, mas aguentou e cortou o ombro de Rudolf com sua lâmina. Infelizmente, o corte não foi o suficiente para cortar o braço dele. Aproveitando a falha no ataque, Rudolf iria desferir um soco, mas Alexander pretendia pular para trás, e para impedi-lo, Rudolf parou de mandar mana para sua pedra de absorção, o que acabou fazendo Alexander sem querer usar sua manipulação da gravidade e fazê-lo flutuar no ar. E se aproveitando disso,
Rudeus ergueu seu punho com a metralhadora ancorada no Kallman III, e quando seu punho fez contato fortemente, o garoto acabou caindo na ravina. Sem intenção de dar tempo, Rudeus começou a canalizar todo o poder mágico que conseguia em sua metralhadora, o que acabou fazendo ele disparar canhões de pedra cada vez mais poderosos que abriram buracos na ravina como uma furadeira elétrica. Rudeus ficou tanto tempo usando sua metralhadora que chegou um momento que seu grito se tornou um suspiro de exaustão. O braço direito da armadura mágica acabou enterrado na parede, que estava coberta de carne e sangue. Tudo o que parecia ter sobrado de Alexander era sua lâmina do Rei Dragão. Rudeus, ao ter certeza de que tinha matado Alexander, pegou a espada dele e apenas ergueu o punho para cima, declarando sua vitória. Com seu inimigo derrotado, Rudeus começou a escalar a ravina, conseguindo manter os dragões de terra longe graças à sua armadura mágica. Ao sair da ravina, Rudeus acaba encontrando um monumento dos 7 poderes, e na borda, um emblema logo abaixo mudou para um que ele reconheceu. O emblema era no formato de 3 lanças que se cruzavam, o formato da aldeia Mirkurt. Isso significava que Rudeus acabou se tornando um dos 7 grandes poderes. Ele não aceitou muito isso, pois ele apenas deu o ataque final, além de que ele não queria isso. Mas, deixando isso de lado, ele foi em direção aonde eles e os outros estavam, onde ele foi recebido por um parabéns de Toph e de um abraço de sua terceira esposa. Com isso, a guerra contra os 3 guerreiros de nível divino estava concluída. Com a luta finalizada, todos passaram 3 dias descansando na aldeia Superd. Durante o tempo de descanso, Sandor acabou tendo uma pequena luta com eles, que para variar queria lutar com ele. E como uma recompensa por ter ganhado, Sandor pediu a Rudeus para ele ser apresentado para Ruijerd e saber todos os detalhes de como ele deu um dos últimos golpes no deus demônio Laplace. Os detalhes não eram tão extensos. Ele apenas diz que ao ser liberto da maldição da lança, foi até onde Laplace estava derrotando o primeiro deus do norte Kallman, o deus dragão Urupen e o rei dragão blindado. Ruijerd ficou escondido até achar o momento em que o deus demônio abaixasse a guarda, e ao identificar o momento certo, Ruijerd atacou o deus demônio. Ele não soube exatamente o que ele acertou, mas foi suficiente para machucar bastante o deus demônio. E após ele golpear Laplace, Urupen se sacrificou para dar o golpe final no deus demônio. Infelizmente, mesmo que eles tivessem se sacrificado e se esforçado, Laplace já tinha se antecipado e iria reencarnar. Essa história acabou deixando tanto Toph, que ainda estava na aldeia, quanto Sandor bem ansiosos em tê-lo ao seu lado. Mas Ruijerd acabou recusando, e graças à intervenção de Sandor, que tinha um pouco de autoridade, Toph não obrigou Ruijerd a se juntar à sua guarda pessoal. Depois de descansar o suficiente na aldeia, Rudeus, junto de Aerys, Toph, Sandor, Ruijerd, Cliff, Elinalise e 2 Superdes, foi até o rei do reino de Behairil para cessar com a caça aos Superdes. E por conta do rei conhecer Toph e o quão perigosa ela era, ele aceitou cessar com a caça, ficando com muito medo. Ao resolver o problema com a caçada dos Superdes, o grupo viajou para a Vila Ogro para fazer as pazes com o deus Ogro. E felizmente, o tratado de paz com os Ogros acabou ocorrendo sem problemas. Acontece que Malta acreditava que Rudeus pretendia destruir o reino de Behairil, já que foi o que Gizzy contou para ele. Mas, após Gizzy simplesmente fugir, Malta percebeu que ele não era tão confiável. Assim, com o tratado de paz feito, todos começaram a comemorar com uma festa com muito álcool. Ao se encher de álcool e usar magia de desintoxicação, Rudeus acabou se encontrando com Sandor, que estava bem longe da festa. Assim como Rudeus esperava, Sandor estava melancólico pela morte de seu filho. Ele era um garoto talentoso e seu pai tinha muita expectativa nele. Infelizmente, o caminho que ele percorreu não foi muito bom. Rudeus não sabia como era perder um filho e esperava nunca descobrir como era. Ele apenas desviou do assunto se perguntando quem era o último apóstolo de Hitogami. Afinal, o deus do norte, o deus da espada e o deus ogro apenas receberam ordens por meio de Gizzy. Então, quem seria esse último apóstolo? Como se fosse uma resposta a essa pergunta, Sandor olha para longe e vê alguma coisa estranha no meio do oceano. Rudeus tenta usar o seu olho da visão distante, mas ele não consegue enxergar seja lá o que Sandor estivesse vendo. Mas, quando ele parou de usar o seu olho demoníaco, ele conseguiu ver o que Sandor estava vendo. A figura tinha 2,5 metros de altura. Vestia uma armadura mágica, tinha 6 braços e em seu ombro estava uma pessoa que vestia um manto.
Essa pessoa era quem Rudels tinha como inimigo. Essa pessoa era Kizzy, que logo deu oi para o seu chefe. Rudels ficou em choque ao ver Kizzy naquele local, mas o que o deixou mais chocado ainda foi ouvir a risada que vinha da armadura. Aquela risada era uma risada que já estava gravada em sua memória. A pessoa que estava vestindo a armadura dourada era o marido de Kishirika, tio de Sandor e também o deus lutador, Bad-Gad. Esse era o último apóstolo de Hitogami, e como se não fosse o suficiente, ele ainda estava com a armadura do deus lutador. Uma armadura muito útil que ele usou para poder lutar contra o deus demônio. Hitogami sabia muito bem que o povo do deus ogro seria sequestrado. Por isso, ele fez Kizzy e Bad-Gad recuperarem a armadura para poder ajudar o deus ogro e assim, com essa força imensa, esmagar Rudels. Infelizmente, as coisas não foram como planejado. Rudels estava desesperado e começou a se iludir pensando que, contanto que se juntasse com Sandor, poderia enfrentar Bad-Gad. Mas o nível de poder dele com a armadura era muito maior do que ele imaginava. Bad-Gad pretendia ter um duelo com Rudels, mas Sandor foi mais rápido e declarou que ele teria um duelo com Bad-Gad. E segundo uma regra antiga, um rei demônio não podia recusar um desafio. Infelizmente, Sandor não tinha chance. Porém, ele fez isso para poder dar uma chance a Rudels para se juntar aos seus aliados. Ou seja, ele estaria dando a sua vida para dar uma chance a Rudels. Isso acabou deixando Rudels sem fôlego. Ele não conseguiu dar uma resposta imediata ao sacrifício do Deus do Norte, mas logo depois, ele conseguiu assentir. Nesse momento, ele não estava armado, e também não se tratava de uma margem de segurança. Ele não tinha absolutamente nenhuma chance de ganhar. Mesmo se ele lutasse ao lado de Sandor, ele só ia atrapalhar. Havia apenas desvantagens em lutar. Agradecendo a Sandor, Rudels correu em direção à aldeia em busca de ajuda. Enquanto ele fugia, um feroz choque ecoou atrás dele.